hoje a gente vai falar sobre a segunda lei orgânica, né? Ontem a gente falou sobre a primeira, que é a Lei 8080, que é a primeira lei orgânica, que fala sobre, dispõe sobre o funcionamento do SUS, né? Como, quais são as filosofias que ele vai seguir, né? Quais são os princípios. E agora a gente vai falar sobre a Lei 8.142, que se trata da organização e da participação popular no SUS, né? Como é que o SUS ele vai se organizar? A gente acabou falando um pouquinho ontem, porque eu falei que o SUS ele acontecia mediante as três esferas de governo, né, que é a municipal, a estadual e a federal. Então, a gente vai continuar vendo assim, um pouco sobre a responsabilidade de cada um, né, qual é o órgão que rege cada um, e sobre essa participação popular, principalmente. Que isso aí da participação popular, a gente percebe que desde antes aqui já está sendo exigido, e é algo que, se não houvesse essa participação popular, a gente talvez nem tivesse o SUS, porque isso começou desde aquela conferência, da oitava conferência, que foi possível a participação da população, né? Então, eu vou trazer para vocês o quê? Que a Lei 8.142, ela traz justamente sobre essas transferências, né, intergovernamentais de recursos, ou seja, são recursos que são destinados à esfera estadual e à esfera municipal, que partem realmente da União, né, que é gerido pelo Ministério da Saúde. Então, o SUS, ele conta com as três esferas de governo, né, que é a União, que é a esfera federal, que é regido pelo Ministério da Saúde, dos estados, a estadual, que é a Secretaria Estadual de Saúde, e a municipal, que é regido pela Secretaria Municipal de Saúde. É algo, são coisas que está bem em evidência agora, devido à pandemia, né? Todo mundo tem essa escuta, na verdade, às vezes a gente talvez nem queira escutar tanto, mas é jornal, jornal, jornal o tempo todo, falando, e não só jornal, como as pessoas mandando vídeo no WhatsApp com diversas informações. Então a gente é bombardeado de informações toda hora. Então, o usuário do SUS, ele pode precisar, ele pode passar por esses três níveis de complexidade, né? Que eles estão presentes formando uma rede que a gente chama de redes de atenção, certo? E essas redes de atenção, elas podem estar, elas se destacam, digamos assim, em algumas áreas, né? Por exemplo, a área da atenção primária, né? A área da urgência e emergência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na área da atenção primária, eu tenho a atenção básica, que é o posto de saúde no meio, lembra daquela imagem que eu mostrei da outra vez? E vários outros serviços que estão interligados. Isso são as redes de atenção, né? São os serviços que eles estão interligados. E a atenção primária, ou seja, o posto de saúde, ele está sempre no centro, né? Porque ele sempre será a porta de entrada, né? O início de tudo, teoricamente, né? Deveria ser. Então, o encaminhamento do usuário no SUS para os níveis de maior complexidade é chamado de referência, né? Ou seja, quando o paciente ele vai ser encaminhado para um outro serviço, na verdade ele é referenciado, né? Ele é encaminhado para esse serviço que ele é referência naquela situação em que aquele problema de saúde que aquela pessoa está enfrentando. E o caminho de volta, né, ou seja, ele pode ir para uma média complexidade, ser referenciado para um outro serviço, e depois ele pode voltar, né? E que esse retorno ele é chamado de contra-referência. Então, ele pode ser referenciado e contra-referenciado. Então, os níveis de atenção dessas redes de atenção que está envolvido nesses três aqui, é a atenção primária, a saúde, a média complexidade e a alta complexidade. E aqui a gente já vai exigir que seja feito um investimento maior, né, de equipamentos, de profissionais, aqui na média complexidade, mais do que na atenção primária e menos do que
na alta complexidade. Então, a atenção primária, ela é o primeiro nível de atenção à saúde do SUS, né? Ou seja, a porta de entrada, o pontapé inicial, o início de tudo. Quando a gente nem está doente ainda, né, são feitas ações de promoção à saúde, de prevenção de doenças, lá na atenção primária, né? Então, a partir do momento que você recebe o agente de saúde na sua casa, ou então recebe a equipe de saúde da família, ou então você vai até o posto de saúde, que você está necessitando de algum tipo de serviço, então você está recebendo a atenção da atenção primária, da atenção básica. Que, como o próprio nome já diz, já tem básico no nome, né? É uma atenção que ela é básica. Ela é composta por baixa tecnologia, né? Baixos níveis de equipamentos. Não conta com equipamentos sofisticados, coisas caras, enfim, são mais estratégias que são adotadas na atenção primária. A média complexidade são ações e serviços que atendem os principais problemas e agravos de saúde da população. Por exemplo, o hospital que a gente tem aqui é um hospital que atende uma média complexidade, né? E tem uma UTI geral, né? Agora nós temos uma UTI geral, tem a clínica, né? Então requer o quê? Profissionais especializados e recursos tecnológicos, determinados especialistas, determinados profissionais. Mas na alta complexidade, gente, eu tenho um conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia, né? Serviços qualificados, exames que são bem sofisticados, áreas de cirurgias, por exemplo, que são sofisticadas, como cirurgias neurológicas, cirurgia de coração, né? Então, são coisas que, por exemplo, no hospital daqui a gente não tem, né? Não funciona. Funciona onde? No Tarcísio Maia, lá em Mossoró, no Valfredo Gugel, lá em Natal. Então, são hospitais que abrangem uma alta complexidade, né? São serviços qualificados que envolvem procedimentos que envolvem uma alta tecnologia. Então, o SUS ele vai contar em cada esfera de governo, sem prejuízos das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas, que é a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, certo? São duas reuniões, digamos assim, de pessoas que o objetivo é discutir, né, quais são as políticas que são necessárias, né, mediante a necessidade da população. E ambos, gente, é de participação de profissionais, de gestores da saúde e de usuários, ou seja, é de participação popular. As pessoas podem participar, normalmente, debater, falar, não tem problema, porque é nesse momento da conferência e do Conselho da Saúde que é necessário até ouvir quais são as demandas que existem da população, como dos profissionais que lá trabalham, né, das queixas dos profissionais e também das necessidades que os gestores eles têm, né, porque eles encaram as necessidades da população, porém essas necessidades precisam ser repassadas, né. Então, essa conferência ela ocorre a nível municipal, estadual e lá em Brasília posteriormente. Então, quando chega nas maiores instâncias, o que é que acontece? Quem são as pessoas que vão? Os representantes, né? Ou seja, tudo aquilo é anotado, né, em ata do que foi conversado nessa conferência, nesse conselho, e é chegado, né, a estratégias, né, a demandas que vão sendo repassadas, estadual e posteriormente à União. Então, a Conferência da Saúde, ela se reúne a cada 4 anos, certo, gente? Avalia uma situação de saúde e propõe diretrizes, certo? Lembrando que a conferência, ela não vai elaborar leis, certo? Não vai elaborar, não vamos aqui propor uma lei que é para tentar solucionar isso e aquilo. Não, apenas propõe algum tipo de mudança, né? Propõe estratégias para que essas estratégias elas sejam elaboradas na forma de políticas que visem sanar algum tipo de problema.
A Conferência da Saúde, ela é convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde, né? Então, é como se fosse um processo de democratização mesmo das políticas de saúde, né? Porque a gente viu mais atrás que as políticas de saúde, elas são implementadas mediante a necessidade da população, né? Mediante aquilo que a população necessita, demanda. Eu não posso elaborar uma política de saúde do nada, onde não existe uma, ou então porque eu acho bonito que país tal fez, então vou fazer aqui também, sendo que a situação daqui é diferente. Ingrid, Oi, Ingrid, oi. essas conferências só pode ser de 4 em 4 anos, não pode ser com menos tempo, não? A conferência é de 4 em 4 anos, mas o conselho é de 2 em 2 anos. Certo. Então, a conferência, ela é composta por 50% dos seus participantes, são usuários, certo? E os outros 50%, eles são divididos entre trabalhadores da saúde e 25% gestores, né? Pessoas que fazem parte da gestão, secretários de saúde, é, prefeito, vereadores, enfim. Então, são pessoas que você vê que é bem dividido, né? Os usuários é a maioria, porque são as pessoas que vão acabar demandando mais situações, né? Mais problemas para que sejam solucionados, porque afinal são as pessoas que precisam, né, dessa assistência. E os 25% são os trabalhadores da saúde, porque eles quem estão na linha de frente, né? Eles quem estão atendendo os usuários. Então, eles é quem também vão saber quais são os problemas que eles enfrentam para tentar solucionar os problemas dos usuários. E 25% é o governo, né, daquele município, posteriormente o governo daquele estado, que vai participar também, porque eles vão ouvir, né, os demais e também vão falar, né, um pouco. Por quê? Muitas vezes os usuários, gente, eles querem que se faça isso ou aquilo, mas a legislação ela não permite, né? Ela não permite, ou então é algo que necessita ser conversado, elaborado uma estratégia para poder resolver aquilo, não é uma coisa de uma hora para outra. Então, por isso que é necessário os usuários, os trabalhadores da saúde e o governo. O Conselho de Saúde, ele é permanente, né, e deliberativo. Ele funciona a cada 2 anos, né, tem eleição a cada 2 anos. Participam da formulação de estratégias, essas estratégias de controle, participam do controle da execução da política de saúde, né? Aquela política que foi elaborada pelo Ministério da Saúde, como é que ela vai ser organizada, né? Naquele determinado estado, naquele determinado município. Por quê? Existem as políticas que são implementadas no Brasil todo, né? No país todo. Porém, existem situações em que naquela região aquilo não é uma necessidade, ou então ela não é uma prioridade, digamos assim. Então, tudo precisa ser adaptado a cada cidade, a cada região. Não estou dizendo que não vai ser feita. Certo? Ela vai ser executada a partir dos programas que existem justamente para tentar fazer a política funcionar, né? Mas tudo varia de uma necessidade, realmente. E os conselhos de saúde, eles também vão contar com essa participação de 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% do governo. Então, gente, a gente tem os dois conselhos, né, que é o CONAS e o CONASEM, né? O CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o CONASEM, ele é um Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, né? Eles terão representação nacional de saúde, ou seja, ambos os conselhos, eles vão representar o Conselho de Saúde
lá no Conselho Nacional, ou seja, na esfera federal. Então é assim, gente, que acontece a participação popular e como o SUS ele é gerido, né? Ele é gerido a partir das 3 esferas de governo, a forma como ele é organizado. E cada esfera de governo ele tem uma responsabilidade a ser aplicada a partir do seu órgão, né? Porque o federal é o Ministério da Saúde, o estadual é a Secretaria Estadual e o municipal é a Secretaria Municipal, né? Cada município tem a sua secretaria e cada estado tem a sua e assim sucessivamente. E essa participação popular, ela é feita justamente a partir das conferências e a partir dos conselhos, né? Do debate, das situações que são pertinentes, né, das necessidades de saúde que as pessoas vivenciam, das necessidades de elaborações de políticas por parte da gestão que venha a auxiliar os profissionais de saúde para que eles consigam realmente atender, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, está trabalhando num determinado serviço e a população ela tem uma necessidade, e às vezes por não existir uma política a gente não tem muito como sanar. A gente não tem como resolver, né? E o serviço de saúde, gente, seja lá ele qual for, ele tem que realizar uma atividade que ela é fantástica, que chama-se, todo serviço de saúde tem que realizar, que chama-se resolutividade, né? Principalmente a atenção básica. Um dos principais ações que os serviços de saúde têm que realizar é a resolutividade, ou seja, resolver o problema das pessoas. Resolver as situações, as demandas de saúde que as pessoas tenham. E por que principalmente a atenção primária? Para que elas não sigam para média complexidade, para alta complexidade, porque além de tudo, gente, isso é um gasto para o SUS, certo? A partir do momento que as pessoas saem daqui, né, e necessitam chegar nesses outros serviços, isso aí é um gasto. Como eu falei para vocês desde o início, o poder público, né, o SUS, realiza determinadas atividades, não é porque eles sejam bonzinhos e quer ver todo mundo bem, não. E né, mas não é bem por isso. É justamente para que a população viva bem, porque se você, como a gente falou sobre os elementos que compõem a saúde, né? O termo saúde depende de quê? Mas, além de tudo, esses níveis aí de moradia, de alimentação, de trabalho, de não sei o que, eles vão definir a saúde e o bem-estar das pessoas naquele país, né? Então, se as pessoas elas não estão bem com esses fatores, consequentemente as pessoas não têm saúde e consequentemente elas estão o quê? Ó, vindo cada vez mais para a média complexidade, para a alta complexidade, e isso custa, né, gente? Isso custa, entre tudo, dinheiro, né? Isso gasta, né? Um paciente que está aqui na alta complexidade, ele é um gasto enorme para o SUS. Professora, mas não é o dinheiro da gente, e não é a gente que paga, né, devido dos impostos. Mas é um gasto, de toda maneira. Ficou claro, minha gente? Sim, sim. Sim, professora. Sim, sim, né? Eu sei se vocês estão pensando assim que é realmente uma parte que é bem mais curta, porque a Lei 8.142 ela é bem menor do que a 8080. A 8080 tem aí, ao todo, Tá 55 cortando na hora. artigos. A minha fala? É, Tá me ouvindo agora? agora melhorou. Mas do que você disse Melhorou? anteriormente, não escutei quase nada, vamos mentir. Não entendi, na verdade, né? O carro tava cortando A explicação ou o que eu tava falando agora? a explicação. Isso. Aí você vai ter que assistir a gravação depois. Pode deixar. Assista, é bom que reforça. Gente, então assim, é um gasto, né, para o SUS quando as pessoas, né, elas vão subindo
de complexidade. É tanto que essa pandemia, ela é um gasto enorme para o país, né? Porque não são poucas pessoas que, aliás, nós não estamos lotando os hospitais que já existiam, né? A gente está lotando os leitos que nem existiam, né? Que já são muitos que foram feitos e a gente precisa de mais. Mas é até uma coisa boa, porque a gente estava precisando dessa atenção maior, né? À saúde. Eu não gosto de dizer que a pandemia tem lado bom, porque não tem. Então, mas isso é um fato, né? A abertura desses leitos em determinados hospitais, principalmente aqueles que vão permanecer, se Deus quiser, né? É muito bom para o atendimento à necessidade. Pronto, esses dias veio a notícia de que aqui em Açu a gente vai receber um tomógrafo. E é maravilhoso isso, porque a gente tem uma UTI, né, que não tem um tomógrafo para realizar exames mais sofisticados, né? Mostrar imagens do corpo da pessoa de forma mais sofisticada. Então, é importante que realmente se tenha. Então, para a gente dar continuidade, eu vou falar agora do último assunto que a gente tem para estudar, que é os modelos de atenção à saúde, né? São coisas que eu já falei, inclusive, né, no meio aí da conversa, principalmente quando a gente fala aí sobre a história do SUS, a gente acaba falando sobre alguns modelos. Por exemplo, eu falei sobre Oswaldo Cruz, que ele era um sanitarista, né? Falei sobre o modelo médico, então ele está contido nos modelos assistenciais, mas eu vou falar do modelo que a gente vivencia hoje no SUS, principalmente, né? Por que que ele é assim, por que que os outros não é que não servem, mas para a nossa proposta, por que que a gente não utiliza eles, né? Porque a gente percebeu o quê? Que aquele modelo médico privatista, né? Ele não resolve problema nenhum, não, ele não resolve nada. Porque eu tô doente aqui e, aliás, eu tô bem, e como eu não tomo nenhuma atitude, né, para gerar saúde, gerar bem-estar, eu acabo adoecendo, né? Num dado momento, eu vou adoecer. Aí eu vou ter que procurar um profissional, né? Eu vou procurar um médico, o médico passa a medicação, eu tomo a medicação, fico boa e depois começa tudo de novo, justamente porque não existem medidas a longo prazo, certo? Então, bora lá. Então, os modelos de atenção à saúde, ele é um sistema lógico que organiza o funcionamento das redes de atenção à saúde em uma dada sociedade, que envolve aspectos tecnológicos e assistenciais. Certo? Aí nós temos dois tipos de modelo de assistência. É o modelo hegemônico e o modelo alternativo. Certo? O modelo hegemônico, ele se divide em dois, que é o modelo biomédico e o modelo sanitarista, né? Os dois aqui a gente já consegue identificar na história do SUS, né? Aquela história que eu contei para vocês e que vocês fizeram aí a linha do tempo. Mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre eles agora. E entender sobre o modelo alternativo. Então, o modelo biomédico. Achei de mosquito. O modelo biomédico ele é um modelo tecnicista, né? Que é baseado em técnicas. Ele é um modelo hospitalocêntrico, né? E flexneriano, que a gente chama. Flexner foi um médico americano, né? Que ele estabeleceu esse modelo de atendimento médico, né? Esse modelo tecnicista, hospitalocêntrico, quer dizer o quê? Que as pessoas que têm uma necessidade, uma doença, digamos assim, eles precisam passar por um processo até então mecânico, né, de assistência médica no sentido de exame e depois medicação, ou então, se for necessário, se internar, né, partir para um hospital e pronto, né, acabou ali. A doença era que funcionava como se fosse um defeito,
que a pessoa tivesse, como se você fosse uma máquina, e uma máquina, quando dá defeito, né, seria, no caso, a doença. E Flexner, ele também falava que a medicina, ela deveria ser baseada em especialidades, né? Ela deveria ser dividida em especialidades. E outra coisa, por que especialidades? Porque ele acreditava na divisão do ser humano, né, em áreas, né, em sistemas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar anatomia no curso. Já? Não, a gente não Não, teve essa matéria ainda não. Anatomia ainda não? não. Não. Ainda não fizemos, não. Ai, que legal. Será que vai ser comigo? Ai, gente. Tomara que sim. É, Ingrid, oi, me tira aqui só uma dúvida. fale. É, a saturação de uma criança é 70? Geralmente não. Qual é o normal? Quem é a criança? Tem que idade? Tem 9 anos, é meu filho. Mas tá com Covid, não? Não, Deus me livre. Ele tem problema de asma e coração e ele não respira igual a gente. Não sei se é por causa disso. Geralmente é para estar acima de 90. Aí a No enfermeira adulto daqui tem que disse, ser maior. eu disse, eu acho que deve estar errado. Aí O que? O disse, não, aparelho? menina, não, dizendo que estava, eu dizendo que achava que estava errado, porque a saturação dele estava em 70. Aí a enfermeira disse, não, está tudo ok, porque ele é criança. É baixo, 70. Ah. Mas ela não quis dizer 70 que é era para baixo. ele, não? Hã? Ela não quis dizer que era para ele, não? Como é, Ingrid? A ligação está cortando. Ela não quis dizer que era para ele, não, que tinha esse problema? Eu não sei, eu não entendi assim, não, sabe? Eu fiquei depois preocupada. Como é o nome daquele negócio do dedinho que coloca no. O oxímetro. É, aí deu Sei. 70. Para ser acima de 90. Foi num dia que ele Eu estava achei baixo. cansado, sabe? Hum. Né? Acima de 94, né? Normal. É, mas como é uma criança acima de 90, Foi porque ele não é criança, aí eu fiquei pensando, né, que estava normal. Foi ontem que eu fui olhar. sei. Mas ele tá Mas bem? depois eu vou. Tá, é só porque ele tem asma, aí às vezes ele fica em crise, sabe? Ele usa bombinha. Sim, Aí eu tô dando a ele. Pois tá certo, era só isso mesmo, só esclarecer. certo. Obrigado. Nada. Sim. Então, esse modelo biomédico, né? Ele vem muito da concepção médica assistencial privatista, que quer dizer aquele profissional que atende, ele é autônomo, né? Aquele profissional médico que ele é autônomo e, e ele atende os pacientes de forma particular. Isso é a concepção assistencial médico privatista. Mas essa assistência, ela se refere a aquela assistência bem individual, né? E como aquela assistência que aconteceu com Filomena, né? Ou seja, a gente vai ter atenção àquele problema que a pessoa está apresentando, né? Ou seja, aquele sintoma especificamente, né? O modelo biomédico, ele não considera as demais, as demais problemáticas que podem existir na vida da pessoa ou no corpo da pessoa.
considera apenas o corpo humano como se ele fosse dividido, né, entre sistemas, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestório, tá? E a gente já consegue perceber, até pelo caso de Filomena, que sim, né, uma coisa acaba interferindo na outra. E pelo vídeo que a gente assistiu, se percebe que uma coisa acaba interferindo, né? O rapaz, ele estava com diversos problemas em casa, com os filhos, ele estava com uma demanda emocional muito alta. E isso estava resultando... Tá cortando. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? De vez em quando dá uma cortada grande. É com todo mundo isso? Não, eu tô escutando você bem, professora. Não, aqui tem hora que corta mesmo. Acho que é a internet de vocês. Enfim, a assistência à doença, né, em seus aspectos individual e biológico, né, se acredita nas ações curativistas, que é o quê? No ato de você estar doente, você ter um determinado sintoma e simplesmente você ser curado a partir daquela medicação, ou daquele tratamento, ou a partir daquela terapia, né, que for realizada. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Pronto. Então, se acredita que aquela medicação, pronto, vai sanar aquele problema, pronto. E era isso que acontecia com Filomena, gente. Filomena tomava um monte de remédio, Filomena fazia exame, e, enfim, não conseguia curar o problema dela. Eu não estou dizendo que ela não tem que tomar as medicações para reduzir o sintoma, né? Reduzir, porque na verdade não vai resolver, porque o problema de base dela, ou seja, o problema original que acaba desencadeando o sintoma da dor de cabeça é outro, né? São outros problemas que ela tem e que não podem ser sanados dessa forma. Então, acaba gerando uma fragmentação do trabalho dos profissionais de saúde, ou seja, que cada um vai cuidar de uma determinada especialidade. Cada um vai cuidar de uma parte e, infelizmente, nem o corpo, nem a mente a gente pode dissociar em pedaços de um ser humano, né? Até uma máquina, muitas vezes um problema que tem numa parte de uma máquina acaba resultando em um outro problema de outra parte da máquina, de uma outra peça, né? As pessoas que trabalham com isso podem acabar identificando, ainda mais o ser humano, né? Então, é algo que valoriza, né, o ambiente hospitalar, é algo que está associado ao diagnóstico e à terapêutica, ou seja, que eu preciso identificar qual é o problema e passar a medicação, né, ou seja, passar o tratamento a partir daquilo. Não considera o processo saúde e doença, ou seja, que a gente vivencia, né, essa busca pela saúde, a gente vivencia a saúde e a doença de forma contínua, né? Sem viver só de saúde, nem só viver só de doença. A gente vive num eterno processo, na verdade, né? Não considera características de meio pessoal, de meio familiar, fatores socioeconômicos, ambientais, políticos, culturais também. Então, acaba desvalorizando as ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, né? Aqui o objetivo é tá doente, vou curar. A prevenção não existe e a promoção da saúde também não. Então aqui a gente tem alguns aspectos que gira em torno do modelo biomédico, né? Que é o individualismo, né? Que cada ser, como se vivesse sozinho, como se não fosse uma pessoa inserida dentro de um contexto familiar, né? Porque eu acredito que todo mundo sabe que cada família, ela é de um jeito, né? Cada família, ela tem uma história, cada pessoa, ela é inserida numa família de forma diferente. Então, às vezes a gente tem aquelas duas pessoas que são gêmeos, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas os dois, né, encaram a vida, né, de forma diferente, percebem as situações de forma diferente. Acaba encarando a saúde e a doença como mercadoria, né, como
mecanismo de se ganhar dinheiro, né? Porque por ser um modelo médico privatista, né, ou seja, particular, né, eu não estou dizendo que é um modelo pior do mundo por causa disso, não, gente. Estou dizendo, meu Deus, que coisa ruim, esse povo quer ganhar dinheiro em cima da doença. Não estou dizendo isso como uma coisa ruim, mas é isso mesmo, né? A saúde e a doença é uma mercadoria de troca. Que, no caso, você que está doente, você vai precisar pagar aquele profissional, né? ênfase no biologismo, ou seja, no corpo humano, como levando em consideração apenas a parte biológica. Historicidade na prática médica, né? A prática médica, ela já há muito tempo que ela é assim, leva em consideração esses fatores. Privilégio da medicina curativa, porque afinal a medicina ela é a ciência, né, que realmente trabalha com a cura. As demais, todas trabalham no sentido de um tratamento. Por exemplo, a enfermagem, ela cuida, né? Cuida para o curar. Ela estabelece ações de cuidados, né? Tanto que o enfermeiro, ele não prescreve medicações, ele prescreve cuidados, atenção que aquela pessoa necessita, para que assim ela fique melhor, né? Por exemplo, o educador físico, ele prescreve exercícios, né? O fisioterapeuta também, né? O psicólogo, ele realiza terapia, mas o profissional que tem esse privilégio da cura é a medicina. A medicalização do problema, né? Resolução do problema a partir de medicamentos. Estimular o consumismo médico, né? Estimular porque se você perguntar a qualquer pessoa, você está doente, você prefere que alguém cuide de você ou você prefere ser curado? A resposta é eu prefiro ser curado, claro, né? Então, a participação passiva e subordinada dos consumidores, ou seja, você não tem o que fazer, gente, você é subordinado, né? Você acaba como inferior, né? É tanto que agora as coisas têm diminuído um pouco mais, mas antigamente o médico ele era o ser magnânimo e soberano de toda e qualquer situação, né? Um paciente ele tinha que se curvar diante do médico praticamente, e os demais profissionais também, eles eram subordinados realmente, totalmente a ele, de certa forma. Então, existe essa passividade, né? Porque ele é subordinado àquele profissional. Esse é um modelo biomédico, certo, gente? Acho que deu para entender que eu já dei vários exemplos, né? Por que ele é dessa forma e ele existe há muito tempo. Aí a gente tem o modelo sanitarista. Né? O modelo sanitarista, ele se parece um pouco com o modelo que a gente vivencia hoje, que no SUS, mas o modelo sanitarista é aquele que a gente vivenciava antes do SUS, que é aquele modelo que tinha ações, tem ações de prevenção, mas são ações que são pontuais para resolver problemas que às vezes já existem. O problema já existe, então eu tenho que realizar aqui, porque a coisa já está descontrolada, então eu vou tentar resolver aqui essa situação a partir de determinadas campanhas, né, de ações pontuais aqui. E essas ações, às vezes, elas não demandam tanta estratégia. Então, são campanhas. Gente, só um minutinho.
Oi, oi, voltei. Gente, desculpa, é porque eu estava esperando essa pessoa ligar para mim. Eu pensei que Ele... tinha caído. Não, não, é porque eu estava esperando ele ligar para mim, que ele vem deixar umas coisas aqui na minha casa. Aí, como ele ligou, eu também não tinha nem como não atender. Vamos lá, estão me ouvindo bem? Eu Sim. estou. Sim. Ótimo. Então, gente, o modelo sanitarista ele é composto por essas campanhas, né? Essas ações que são pontuais, né? Que são as campanhas sanitárias, são programas especiais, né? Vigilância epidemiológica, né? Vigilância das situações de saúde da população, né? Vigilância sanitária, ou seja, da situação de higiene das pessoas, das casas, dos estabelecimentos. Então, a administração, ela é única, né, e verticalizada, né, da forma vertical, né. Aí, com isso, a gente consegue ver alguns programas, né, que é o programa pré-natal, né, o programa de puericultura, que é aquele programa relacionado ao crescimento e desenvolvimento da criança, né, quem tem filho aí, ou sobrinho, ou já teve a oportunidade de ver, né, que programa que acompanha, né, o crescimento, o desenvolvimento, que é o peso, a altura da criança, se está desenvolvendo, se está realizando os reflexos, está crescendo. O programa de tuberculose, hanseníase e infecção sexualmente transmissível. Certo? Então, são ações que são realizadas por campanha, né, ações pontuais. O objetivo do trabalho, né? Tem alguém com o microfone ligado? São formas de transmissão e fatores de risco de diversas doenças, ou seja, atenção à transmissão das doenças e atenção a esses fatores de risco, né, para tentar sanar, né, sanitizar. Então, são essas ações pontuais que são até fragmentadas, né, às vezes elas não têm continuidade. E o modelo de saúde alternativo. Ele surge na década de 70, né, a partir do debate internacional sobre a separação dos modelos tradicionais. Ele é direcionado para o atendimento ao indivíduo na sua singularidade, a família, a comunidade, levando em conta os aspectos socioeconômicos, culturais e políticos, né? Ele é pautado no acolhimento e na vigilância à saúde, ou seja, ele é levado em consideração o indivíduo, né, no sentido de qual é a sua singularidade, ele como um ser único, né, como uma pessoa que tem uma história de vida, que tem uma família, né, que foi criado num contexto, então ele precisa dessa atenção antes da doença aparecer, né, precisa realizar ações de promoção à saúde, de prevenção de doenças, para que ele não venha realmente a adoecer, né? O modelo biomédico, gente, sanitarista, são modelos que são fáceis, digamos assim, de fazer. Porque basicamente você só vai realizar alguma coisa quando a doença ela já está lá, né? O problema ele já está lá. Então acaba sendo fácil. E o modelo biomédico ainda é mais fácil ainda, porque ele é um modelo que ele é individual, né? Ou seja, aquela pessoa está doente, então é essa medicação. Entende? Então ela está com algum acometimento nessa parte do corpo, é esse o tratamento. Então, você tratar as pessoas assim, uma a uma, isso é até fácil, né? Uma coisa muito mais difícil, que é o que a gente faz, é você direcionar a atenção para um determinado público, né? Em ações que são realizadas no âmbito individual, porém no âmbito coletivo também. Por exemplo, a atenção básica, ela está alocada num determinado bairro, né? Então, as pessoas que residem naquele bairro são atendidas, né? São, digamos assim, vigiadas epidemiologicamente a partir daquela atenção básica, né? Recebem a atenção de recuperação da saúde, ou seja, quando já está doente, recebem, né?
mas recebem atenções que são antecipadas. E isso é difícil porque você fazer saúde coletiva, né? Por exemplo, que a gente está vivenciando isso agora com a pandemia, ou seja, você atender uma coletividade ao mesmo tempo, né? Você fazer, por exemplo, várias pessoas, um país inteiro compreender que não pode fazer aglomeração a partir de diversas estratégias que são adotadas, é difícil, né? Você sentar com a pessoa uma a uma, conversar e tentar convencer aquela pessoa, olhe, não beba, não fume, não sei o quê, faça assim, se alimente bem, realize exercício. Você pode até conseguir, né? Você acaba estabelecendo uma estratégia diferente para cada um. Mas você fazer isso assim numa coletividade se torna muito mais difícil, né? Complicado. E o individual, eu não tenho como atender cada um de forma realizar essa estratégia com cada pessoa de forma individual, né? Então é um modelo de saúde que ele é bem mais abrangente, o resultado ele é a longo prazo, né? Porque realmente melhora a saúde da população, porque considera a pessoa em diversos aspectos, com relação à pessoa individual, à família, à comunidade, né? Os aspectos socioeconômicos, culturais e políticos que vão estar presentes em cada um, né? Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua história de vida, e infelizmente saúde ela dá uma receita de bolo, né? Do mesmo jeito que eu converso com uma pessoa aqui e ela sai, né, realmente eu vou usar máscara, né, realmente não vou aglomerar, eu não posso aplicar a mesma conversa com outra pessoa e achar que vai dar certo, entende? Então, o que é que isso quer dizer? Que a nossa atenção, né, a atenção de vocês, no trabalho de vocês, ela tem que ser individual. O olhar da gente tem que ser amplo para aquela pessoa. Como eu falei, uma perna quebrada não é somente um osso quebrado. Fora dizer que biologicamente são vários órgãos que estão danificados, né, inclusive nervos, inclusive músculo, né, ligamentos, que estão danificados ali. Tem um aspecto emocional, né, tem um aspecto de, vou dar um exemplo. Teve uma vez que a minha irmã ela se machucou na academia, né? Caiu um peso assim em cima do dedo dela, né? Que abriu assim a ponta do dedo dela. E assim foi um drama maior do mundo, né? Inclusive o médico ele não compreendeu por que que estava se fazendo um drama tão grande. Porque na verdade não era só o dedo dela que estava com aquele problema, né? Ela estava estudando para concurso, infelizmente ela estudava escrevendo, ela escrevia com a mão direita e ela machucou o dedo da mão direita. Então, assim, tem toda uma coisa por trás, né? Uma perna quebrada não é somente uma perna quebrada. Às vezes, a pessoa é uma pessoa que trabalha, né? Uma pessoa independente, que ela se abala com aquilo ali. E tem pessoas que até parece que tira de letra, né? Mas na verdade não tira. Então, a diferença do modelo hegemônico para o modelo alternativo. Primeiro, o modelo hegemônico, né? Ele tem uma demanda que ela é espontânea, né? As pessoas que vêm em busca do atendimento, porque no caso estão necessitando, já estão doentes, né? A assistência à saúde, ela é fragmentada, ou seja, fragmentada a cada pessoa e fragmentada a cada problema específico, né? Por exemplo, se é uma doença que é respiratória, ou então uma doença que é digestória, uma doença que é neurológica. Então, é fragmentado. É sem planejamento, ou seja, no caso da sanitarista, são feitas por ações pontuais, né? Que não há um planejamento amplo daquela situação. No caso da biomédica, também não há um planejamento amplo, no sentido de prever resultados a longo prazo, né? O resultado ele é a curto prazo que eles necessitam. Poucas ações de prevenção de doença e promoção da saúde. Também não estou dizendo que os modelos hegemônicos, ou nem estou dizendo que eles não existem, nem estou dizendo que eles não são feitos, digamos assim. São, né? Porque em alguns momentos são necessários. O modelo alternativo, ele conta com a assistência que ela é integral, né? Integral como?
do jeito que eu falei para vocês, naqueles dois sentidos, que é no sentido dos serviços, né, se integrarem para conseguir dar uma assistência. Por exemplo, se eu estou aqui no meu serviço é a unidade básica, chega uma pessoa que necessita, mas eu preciso encaminhar essa pessoa para outro lugar, ou referenciar essa pessoa para outro lugar, porque aqui ela não resolve o problema dela. Aqui eu não consigo resolver. Então, eu encaminho para outro setor e ali, às vezes, resolve parte do problema, mas para conseguir resolver a outra parte, a pessoa é referenciada por outro serviço, e isso é um atendimento que ele é integral, ele é conjunto, né? Não é o atendimento que eu rebolo a pessoa para outro lugar, também não é só isso, não. E também com relação à atenção integral individualizada. A outra coisa do modelo alternativo é a assistência que ela é humanizada. E a gente vai falar sobre a humanização na outra semana, né? O que é essa atenção humanizada? Mas, na verdade, o que é? É você trazer a pessoa como o principal ator daquela novela, né? Digamos assim. O paciente, ele é o personagem principal. Por quê? Não sei se vocês viram aqui, quando eu falei sobre o modelo biomédico. A participação do paciente, ele é passiva, né? E acaba sendo subordinada àquele profissional. Aqui, ou seja, o médico, ele é o detentor do conhecimento, né? O profissional, ele é o detentor do conhecimento e ele é quem vai lhe ordenar, digamos assim, entre aspas, como as ações elas vão ser feitas. Mas aqui, na assistência humanizada, você traz o paciente para ser a pessoa principal, ou seja, você vai ouvi-lo, ouvir o que aquela pessoa tem para falar, e não é somente para ouvir os sintomas e depois ficar separando cabeça do corpo. Com responsabilização e vínculo entre trabalhadores e usuários. A partir dessa humanização, né, a gente consegue fazer uma coisa que é chamada de escuta qualificada, né? O que isso quer dizer? Que você vai ouvir o paciente, mas você não vai somente ouvir, você vai escutar o que ele tem a dizer, né? E a partir dessa escuta, você estabelece estratégias para que ele fale as coisas que são importantes para você saber. E isso a gente aprende, né? Nos cursos em que é necessário, por exemplo, na enfermagem, na medicina, a gente aprende a fazer uma coisa que é chamada de anamnese, que é justamente essa escuta, né? O momento que você faz perguntas, e não é qualquer pergunta, você precisa fazer perguntas que ele responda coisas que não é aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que a resposta que você precisa ter daquela pessoa, com a informação necessária. E com isso, gente, você vai acabar fortalecendo um vínculo entre aquela pessoa e aquela sensação de confiança, certo? E com essa confiança, você vai conseguir convencer essa pessoa a ter um estilo de vida mais saudável, você vai conseguir interagir com aquela pessoa. E a partir dali, você consegue bem mais coisas do que você estabelecer uma barreira entre você e ela. Articulação das ações de demanda espontânea e demanda de programa, né? Tem a demanda espontânea, tem as pessoas que já estão doentes, que necessitam de auxílio, e tem aquelas pessoas que já fazem parte dos programas, que aqueles que a gente sempre busca, né? Que são mediante as políticas, que é a política de saúde da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, enfim, aquelas ações que a gente que vai em busca, agente profissional.